Nessa videoaula, nós vamos falar a respeito do tratamento estético dos casos de erupção passiva alterada. Alguns autores também chamam essas situações de sorriso gengival. Achei interessante esse trabalho publicado por Melli e colaboradores em 2018, que ele fala vários aspectos interessantes a respeito da questão da erupção passiva alterada. Então, os autores iniciam aqui no texto falando que o excesso de tecido gengival ele é reconhecido pela Academia Americana de Periodontia como uma deformidade mucogengival ao redor dos dentes. E eles colocam que diversas situações podem resultar numa exposição excessiva de gengiva, tais como a presença de falsas bolsas, como nos casos de gengivite, especialmente nos casos em que o paciente faz uso de determinadas medicações, e também as situações de erupção passiva alterada, ou seja, essas são as principais situações em que o paciente pode apresentar um quadro de exposição excessiva do tecido gengival. Os autores colocam que a exposição excessiva do tecido gengival também pode resultar de um processo de erupção passiva alterada nos dentes maxilares, nos dentes superiores. Além disso, outros fatores também que nós temos que levar em conta é a linha de sorriso, a linha do lábio do paciente, pacientes que têm a musculatura do lábio hipertônica, ou então pacientes que têm também um excesso vertical de maxila. Então, essas últimas situações que estão aqui descritas, que dizem respeito à linha do lábio, à hipertonicidade muscular do lábio, ou as situações de excesso vertical de maxila, são situações em que as cirurgias periodontais não estão indicadas. Não é possível corrigir essas situações com cirurgias periodontais. Então, nessas situações, existem relatos do uso da toxina botulínica para diminuir essa hipermobilidade labial. Existe o relato do uso da cirurgia ortognática para a correção desse excesso vertical de maxila. Então, as cirurgias periodontais elas vão conseguir atuar nessas situações onde existe excesso de tecido gengival devido a um crescimento da gengiva ou então devido a uma alteração passiva alterada, uma erupção passiva alterada, desculpe. Então, o que vem a ser essa erupção passiva alterada? Inicialmente é importante nós diferenciarmos a erupção, a sua fase ativa, da sua fase passiva. O processo de erupção ativa, ele se caracteriza pelo processo de migração da estrutura dentária em sentido oclusal. Tá? Então, o que acontece? Nessa fase ativa da erupção, é quando o dente ele vai emergir, vai surgir na cavidade bucal. Já a erupção passiva é o processo em que ocorre a migração do tecido gengival no sentido apical até que o comprimento correto da coroa do dente seja estabelecido. Tá? Então, a erupção passiva, a erupção ativa, ela inicia no processo de formação do órgão dental e vai progredir até que ocorra o surgimento do dente na cavidade bucal e esse dente tenha o seu contato oclusal inicial. Já o processo de erupção passiva, ele vai ocorrer gradualmente à medida que o epitélio vai migrando no sentido apical da superfície do esmalte até que ele atinja a região da junção amelo-cementária. Então, esse é o processo subsequente que ocorre, que é chamado de erupção passiva alterada. Então, os autores colocam que se a erupção passiva alterada não progredir até o final, até a maneira correta, você vai ter uma margem gengival localizada mais coronalmente do que ela deveria estar, mais coronalmente, recobrindo, portanto, parte do esmalte dentário que deveria estar exposto à cavidade bucal.
Então, essa condição de erupção passiva alterada é uma das causas mais frequentes pela qual o paciente nos procura na clínica para corrigir essa condição estética de coroas, geralmente coroas clínicas curtas e excesso de exposição do tecido gengival. O que eu achei interessante também nesse estudo é que eles colocam que num estudo coorte, onde eles examinaram em torno de 1.000 pacientes adultos, eles encontraram que aproximadamente 12% dos pacientes apresentam erupção passiva alterada em alguns dentes, ao menos. Então é uma incidência até bastante grande, tá, de erupção passiva alterada. E acho bem interessante também, nesse estudo e em outros estudos, eles costumam classificar a condição de erupção passiva alterada em dois tipos e dois subgrupos principais. Então você tem aqui nessa figura ilustrando bem os tipos e os subgrupos. Assim, para resumir, o que eles levam em conta? Primeiro, a posição da junção ou linha mucogengival. Se a junção ou linha mucogengival está numa posição mais apical, ou seja, se o indivíduo tem uma faixa larga de mucosa ceratinizada, essa é uma condição. A outra condição é se o indivíduo tem uma faixa estreita de mucosa ceratinizada. Tá? Isso diferencia, no caso aqui, o tipo 1 do tipo 2. Tá? No caso do subgrupo, o que diferencia? O subgrupo ele vai diferenciar a questão da posição da crista óssea. Então aqui nós podemos observar uma situação onde nós temos na figura A e na figura B a crista óssea numa posição normal. Nas figuras C e D, a crista óssea mais coronária do que ela deveria estar, ou seja, a crista óssea praticamente sobre a junção amelo-sementária. Então, isso aqui é um resumo das situações que nós podemos encontrar.